Eu sempre imaginei a maternidade como algo envolto em magia, luz e esperança. Desde pequena, eu sonhava em ser mãe. Brincava de boneca, inventava histórias de família perfeita e me imaginava caminhando de mãos dadas com um filho, enquanto o amor da minha vida nos acompanhava. Essa cena parecia ser o destino que eu havia reservado para mim, até que a vida me mostrou que os sonhos podem se quebrar de forma cruel e inesperada. Tudo começou numa manhã cinzenta. Eu estava com a sensação estranha no corpo, um enjoo que insistia em voltar todas as manhãs. No fundo, já desconfiava. Aqueles atrasos, a sensibilidade estranha no peito, os hormônios bagunçando meu humor, algo dentro de mim sussurrava que a vida havia mudado. Quando o teste de farmácia mostrou as 2 linhas cor-de-rosa, meu coração disparou. Eu estava grávida. Lembro de como segurei aquele pequeno pedaço de plástico com mãos trêmulas. Meus olhos marejaram, mas não de medo, e sim de alegria. Eu queria gritar para o mundo, queria abraçar o homem que eu amava e compartilhar com ele o maior presente que a vida nos dava. Naquele instante, eu me sentia completa. Corri para preparar uma surpresa. Passei a tarde escolhendo uma roupinha minúscula em uma loja de bebês. Era branca, neutra, delicada. Também comprei um sapatinho minúsculo, do tipo que parece até de brinquedo de tão pequeno. Coloquei tudo dentro de uma caixinha, junto com o teste de gravidez, e esperei ansiosa a chegada dele. O que eu não imaginava era que, naquele mesmo dia, minha vida iria se despedaçar. Quando ele chegou em casa, cansado do trabalho, entreguei a caixinha com um sorriso nervoso. Tenho uma surpresa para você, disse, tentando conter as lágrimas de emoção. Ele abriu a caixa devagar, tirou a roupinha, olhou o teste, por alguns segundos, ficou em silêncio. Meu coração batia acelerado, esperando um abraço, um sorriso, uma explosão de felicidade. Mas não foi isso que aconteceu. Ele fechou a caixa, respirou fundo e disse, quase frio, eu não quero isso. Aquelas 4 palavras atravessaram meu peito como facas afiadas. Eu ri sem graça, achando que era nervosismo dele. Mas a seriedade em seu olhar me fez congelar. Ele não estava feliz. Ele não estava emocionado. Ele estava apavorado. Como assim, você não quer? Perguntei, tentando compreender. Ele desviou o olhar, passou a mão pelos cabelos e respondeu, eu não quero ser pai. Não agora. Na verdade, não sei se algum dia quero. Senti meu mundo ruir. Tudo aquilo que eu havia idealizado, a família, os planos, o futuro, estava desmoronando diante de mim. Tentei argumentar, falei do amor que sentia por ele, do quanto aquele bebê poderia nos unir ainda mais. Mas, quanto mais eu falava, mais distante ele parecia ficar. Até que, sem rodeios, jogou a bomba que destruiu meu coração de vez, eu não te amo mais. O chão se abriu sob meus pés. Minhas pernas tremeram. Aquela pessoa, com quem dividi sonhos, risos e lágrimas, agora dizia que não me amava mais, justamente no momento em que eu mais precisava dele. Naquela noite, ele arrumou algumas roupas, pegou a chave do carro e simplesmente foi embora. Não houve abraço, não houve despedida, não houve sequer um olhar para trás. Eu fiquei ali, sozinha, com a caixinha em mãos, a roupinha minúscula, o sapatinho delicado e um coração que parecia ter sido arrancado do peito. O silêncio da casa foi ensurdecedor. Meus pensamentos giravam sem parar. Como vou criar um filho sozinha? Como vou suportar essa dor? Por que ele não me amava mais? As perguntas se acumulavam, mas nenhuma resposta vinha. E foi assim que minha gravidez começou, não com sorrisos, nem com abraços, mas com lágrimas. Eu estava grávida e abandonada pelo homem que prometeu estar ao meu lado. O que eu ainda não sabia é que essa dor terrível seria apenas o início de uma jornada que mudaria completamente quem eu sou. Uma jornada de descobertas, de força e, sobretudo, de renascimento. A primeira noite após a partida de meu marido foi um tormento que palavras dificilmente podem traduzir. O silêncio que tomou conta da casa parecia gritar dentro de mim. Eu estava acostumada com o barulho dele entrando tarde, reclamando do jantar ou largando os sapatos na sala, e de repente tudo parecia tão vazio.
Mas não era um vazio comum. Era um vazio que latejava, que fazia ecoar cada passo meu pelos corredores como se a casa inteira tivesse se tornado um lembrete da ausência. Lembro-me de deitar na cama e abraçar o travesseiro dele, tentando encontrar ali um último resquício de conforto. O cheiro dele ainda estava presente, uma mistura de perfume e cotidiano, mas agora esse cheiro tinha se transformado em uma tortura. Eu me perguntava em silêncio, como alguém é capaz de virar as costas para a mulher que carrega seu próprio filho? Naquela madrugada, a dor não me deixou dormir. A cada mexida do bebê dentro de mim, meu coração parecia se partir mais uma vez. Era como se meu corpo tentasse me lembrar do que realmente importava, mas minha mente insistia em voltar para a cena da porta batendo, do silêncio cruel e da sensação de abandono. O medo começou a se misturar com a raiva. Medo de não conseguir sustentar um filho sozinha. Medo de não ser suficiente. Medo de que meu bebê crescesse sentindo a falta de algo que nunca deveria faltar. No dia seguinte, levantei-me sem forças, mas sabendo que não poderia me entregar. Fui até o espelho e encarei meu reflexo, olheiras fundas, lágrimas secas no rosto, e uma barriga que já começava a despontar. Toquei aquele ventre e me prometi que não iria desistir, mesmo que todas as circunstâncias gritassem para o contrário. Mas promessas feitas entre lágrimas são frágeis, e eu sabia que teria de me reinventar a cada dia para continuar. Os dias seguintes se arrastaram como se o tempo tivesse perdido o ritmo. Eu ainda acordava esperando ouvir a voz dele, ainda olhava para a porta esperando que ele entrasse dizendo que tinha sido um erro, que voltaria, que estava arrependido. Mas a realidade é fria, e quanto mais eu me agarrava à esperança, mais ela me escapava entre os dedos. As contas começaram a se acumular. Eu precisava pensar em trabalho, em sustento, em como garantir que nada faltaria ao bebê. O que antes era dividido em dois agora caía todo sobre mim. E confesso que o peso não era apenas financeiro. Era emocional. Carregar uma vida dentro de mim já era responsabilidade o bastante, mas carregar também a ausência de quem deveria estar ao meu lado tornava tudo insuportável. Ainda assim, algo começou a se acender dentro de mim. Entre a dor e o vazio, nasceu uma chama pequena, quase imperceptível, mas que me dizia baixinho: você é mais forte do que imagina. Eu não sabia se acreditava nisso naquele momento, mas decidi me agarrar àquela voz interior, porque era a única coisa que me impedia de desmoronar por completo. Naquela noite, antes de dormir, falei com meu bebê pela primeira vez de forma consciente. Coloquei as mãos sobre a barriga e sussurrei: eu prometo que você nunca vai sentir a minha ausência, meu amor. Se depender de mim, você terá amor em dobro. Não sei se foram as palavras, ou se foi apenas uma coincidência, mas senti um leve movimento dentro de mim, como se meu filho ou minha filha tivesse me respondido com um pequeno chute. Pela primeira vez em muito tempo, sorri em meio às lágrimas. Esse foi o início da minha força. Não porque eu deixei de sentir dor, mas porque entendi que a vida que eu carregava era maior do que qualquer abandono. A solidão continuava, a ausência ainda me consumia, mas o amor começava a se tornar a minha maior arma contra o desespero. Os dias seguintes ao abandono foram marcados por um silêncio ensurdecedor. O apartamento, que antes ecoava com o som da voz dele, das nossas conversas banais e até mesmo das nossas pequenas discussões, agora parecia um deserto gelado. Cada canto da casa parecia me lembrar da sua ausência, a xícara que ele usava de manhã, o casaco pendurado na entrada que ele esqueceu de levar, o travesseiro ao meu lado na cama, ainda com o cheiro dele. Eu tentava não olhar, mas era impossível. A ausência gritava mais alto do que qualquer lembrança. O mais doloroso era o vazio dentro de mim. Eu sabia que não estava sozinha, afinal, carregava uma vida dentro de mim, mas a sensação era de abandono absoluto. O bebê ainda era apenas uma promessa silenciosa, e eu me sentia incapaz de encontrar forças. Como eu iria proteger aquela criança, se eu mal conseguia me proteger da dor? O peso da responsabilidade era esmagador, e em certos momentos eu me perguntava se realmente conseguiria seguir em frente. As noites eram as piores. Eu deitava, fechava os olhos e revivia a cena do momento em que ele me disse que não ficaria. Era como se a fita se repetisse sem parar,
torturando minha mente. Eu tentava me convencer de que era melhor assim, de que talvez ele não fosse o pai que meu filho merecia, mas o coração insistia em querer respostas, em se agarrar a alguma explicação que justificasse tanto abandono. Naquela época, passei a perceber como a solidão tem um peso próprio. Não é apenas a ausência de companhia, mas a sensação de ser invisível, de estar à margem, esquecida. Amigos e familiares perguntavam de vez em quando como eu estava, mas eu nunca conseguia expressar a profundidade da dor. Respondia apenas: estou bem, vou dar um jeito. A verdade é que eu não queria incomodar, não queria mostrar fraqueza. Era como se eu tivesse que provar para o mundo, e para mim mesma, que eu daria conta. Mesmo assim, havia momentos de ternura em meio à escuridão. Às vezes, quando colocava a mão sobre a barriga, eu sentia uma paz estranha, como se o bebê entendesse tudo, como se ele me dissesse em silêncio: calma, mamãe, eu estou aqui. E isso bastava para que eu respirasse mais fundo e não desistisse. Talvez fosse essa a força da maternidade, esse elo invisível que surge mesmo antes do primeiro olhar. Mas a vida real não me dava trégua. As contas continuavam chegando, o aluguel, a comida, os exames. Eu sabia que não poderia me dar ao luxo de ficar paralisada. Era preciso levantar todos os dias, mesmo quando a cama parecia me prender. Foi aí que comecei a perceber que, apesar do abandono, eu precisaria construir uma nova versão de mim mesma. Uma versão que não tivesse medo de enfrentar o mundo sozinha. O silêncio do apartamento, que antes me consumia, começou a se transformar em espaço para reflexões. Entre lágrimas e pensamentos confusos, eu entendi que não adiantava mais esperar por ele. Ele havia feito sua escolha, e agora a minha era a de seguir. Doía, mas aos poucos, a dor deixava de ser apenas ferida aberta e começava a se transformar em combustível. Foi nesse ponto que uma chama começou a nascer dentro de mim. Eu ainda estava frágil, ainda me sentia sozinha, mas comecei a perceber que a força que eu tanto buscava não viria de fora, e sim de dentro. A cada dia, mesmo com tropeços, eu aprendi a me erguer um pouco mais. Eu não sabia como seria o futuro, mas uma certeza me acompanhava: eu não estava lutando apenas por mim, mas também por aquela pequena vida que crescia dentro de mim. E por ele, pelo meu filho, eu prometi que não desistiria, não importasse o tamanho da dor. As noites começaram a se tornar o meu maior desafio. Quando deitava na cama, o silêncio da casa vazia parecia gritar dentro de mim. Antes, o som da respiração dele ao meu lado era o que me embalava. Agora, restava apenas o eco do meu coração acelerado e o choro preso na garganta. Eu virava de um lado para o outro, sentindo cada mexida do bebê no meu ventre como se ele também estivesse me perguntando: mamãe, por que estamos sozinhos? Foi numa dessas noites insones que percebi algo importante. Enquanto acariciava minha barriga, lágrimas rolando pelo rosto, uma sensação diferente me tomou, uma força que eu não sabia que tinha. Pela primeira vez, percebi que não estava sozinha de verdade. Eu tinha dentro de mim uma vida que dependia da minha coragem, da minha determinação, e que não poderia sentir o peso da rejeição que eu carregava. Essa criança não tinha culpa. E era por ela que eu precisava me levantar. Claro que não era fácil. A cada dia, ao sair na rua, eu sentia os olhares das pessoas. Algumas vizinhas cochichavam, outras lançavam olhares de pena. E eu, que já estava fragilizada, sentia como se o mundo inteiro tivesse se voltado contra mim. Mas em meio a tudo isso, uma chama começou a acender. Um pensamento me rondava todas as manhãs quando eu me olhava no espelho: ele pode ter me abandonado, mas eu não vou me abandonar. Foi nessa fase que decidi retomar pequenos hábitos que antes me traziam prazer. Coloquei músicas calmas para tocar na casa, cozinhei receitas que lembravam minha infância, sentei na varanda para sentir o vento no rosto. Eram gestos simples, mas que me lembravam de quem eu era além da dor. Comecei a escrever em um diário, contando não apenas os momentos de tristeza, mas também cada detalhe da minha gestação. Como se eu estivesse deixando um registro para meu filho, para que ele soubesse que, mesmo em meio ao abandono, foi amado desde o primeiro segundo. Mas a vida, como sempre, gosta de testar nossa resiliência.
Em uma consulta de rotina, recebi a notícia de que precisaria de repouso. O médico disse que o estresse poderia comprometer meu bebê. Naquele instante, percebi o peso de tudo o que estava vivendo. Eu precisava de paz, precisava de apoio, mas parecia que o mundo tinha me dado as costas. Saí do consultório com um aperto no peito, pensando em como faria para carregar esse fardo sozinha. Foi então que algo inesperado aconteceu. Ao chegar em casa, encontrei uma vizinha mais velha esperando por mim na porta. Dona Elsa, que sempre me cumprimentava de longe, me chamou para conversar. Ela segurou minha mão, olhou nos meus olhos e disse: "Eu sei que você está sofrendo. Mas quero que saiba que você não está só. Deus nunca abandona uma mãe." Essas palavras entraram fundo em mim. Não foi apenas uma frase de conforto, foi o primeiro sinal de que havia esperança, de que o mundo ainda guardava pessoas dispostas a estender a mão. A partir daquele dia, Dona Elsa se tornou uma espécie de anjo da guarda. Ela me levava sopas, me ligava para saber como eu estava e, principalmente, me lembrava de que eu não deveria me culpar. Quem errou não foi você, minha filha. E você ainda vai se surpreender com a força que carrega dentro de si. Eu não sabia, mas aquelas palavras seriam a semente de uma transformação profunda. Nas noites seguintes, quando o silêncio voltava a me assustar, eu já não sentia apenas o vazio. Sentia também uma pontinha de fé. A solidão ainda estava ali, é claro, mas aos poucos começava a se transformar em algo diferente. Era como se dentro de mim houvesse uma guerra entre a dor e a esperança, e pela primeira vez, a esperança estava ganhando espaço. Eu não tinha todas as respostas, não sabia como sustentaria meu filho sozinha, nem como enfrentaria o futuro. Mas naquela altura, compreendi uma verdade que mudou tudo: eu não precisava estar inteira para começar a reconstruir. Bastava dar um passo de cada vez, mesmo com o coração em pedaços. E foi assim que, no meio do caos, nasceu a minha primeira luz de esperança. A cada dia que passava, a sensação de abandono se tornava mais concreta, mais palpável, como se tivesse se transformado em um peso que eu carregava no peito. Não era apenas a ausência física do meu marido, mas o silêncio ensurdecedor que ficou no lugar de sua presença. Era o tipo de silêncio que gritava, que corroía por dentro, que fazia cada canto da casa se transformar em lembrança do que já não existia mais. Lembro-me de uma noite específica. Eu estava sentada no sofá, olhando para o berço ainda desmontado encostado em um canto da sala. Ele havia escolhido aquele berço comigo, semanas antes de me deixar. Nós dois sorrimos quando o vendedor mostrou os detalhes, como se aquele móvel fosse a prova de que estávamos construindo um futuro juntos. Agora, aquele berço parecia zombar da minha solidão. Olhar para ele me fazia sentir a traição não só como esposa, mas também como mãe. Ele não havia me abandonado apenas, havia abandonado nosso filho também. Me peguei diversas vezes tentando encontrar respostas. Será que eu não fui suficiente? Será que a gravidez, em vez de unir, afastou? Eu revivia nossas últimas conversas, buscando alguma pista, algo que tivesse me escapado. Mas, por mais que cavasse na memória, não havia nada que justificasse a frieza com que ele virou as costas. Era como se tivesse apagado em mim tudo o que eu um dia disse sentir. Os dias eram longos, mas as noites, essas eram cruéis. Eu deitava, mas o sono não vinha. A mente rodava sem parar, trazendo memórias, perguntas, culpas e medos. O coração, frágil e ansioso, parecia bater mais forte a cada silêncio do telefone, a cada notificação que não era dele. Era como esperar por alguém que nunca mais bateria na porta. Em uma dessas madrugadas, desci até a cozinha. A casa estava mergulhada em uma escuridão pesada, iluminada apenas pelo reflexo da lua na janela. Fiz uma xícara de chá, tentando acalmar a mente, mas a cada gole a sensação de vazio só aumentava. Era como se eu estivesse cercada por fantasmas do que já fomos. A risada dele ainda ecoava em minha memória. O calor do abraço ainda queimava na pele. E, no entanto, a realidade era gélida. A gravidez avançava, e junto dela o peso da responsabilidade. Eu sabia que não podia desmoronar.
A cada ultrassom, quando ouvia o coração do meu bebê bater, um misto de emoções me invadia. Era um alívio ouvir aquele som tão forte, ao mesmo tempo, uma tristeza imensa saber que ele não estava lá para partilhar daquele momento. Lembro-me de olhar para a tela e sussurrar baixinho: "Você não está sozinho, meu amor. Eu estou aqui." Mas, no fundo, talvez fosse eu quem precisava ouvir isso. Comecei a perceber que o silêncio dele não precisava ser o meu silêncio também. Decidi, aos poucos, compartilhar minha dor com pessoas próximas. Contei para uma amiga de infância o que estava acontecendo. No telefone, entre lágrimas, desabafei tudo o que tinha guardado por semanas. Doeu falar, mas ao mesmo tempo foi como se uma parte do peso tivesse sido retirada de cima de mim. Percebi que o silêncio, quando dividido, deixava de ser tão insuportável. Ainda assim, havia momentos em que eu recuava. Sentia vergonha, como se admitir o abandono fosse um reflexo de algum fracasso meu. Muitas vezes me calei diante de conhecidos, inventando desculpas, dizendo que ele estava viajando, que estava ocupado demais com o trabalho. Era uma forma de proteger não só a mim, mas também a imagem que eu tinha do nosso passado. Talvez fosse mais fácil criar uma mentira confortável do que encarar a realidade crua. No entanto, quanto mais eu tentava esconder, mais a solidão me engolia. E percebi que precisava encarar de frente. O silêncio dele era a prova de que ele havia feito sua escolha. E eu também precisava fazer a minha, escolher a vida, escolher o meu filho, escolher não permitir que aquela ausência definisse o meu futuro. Naquele momento, entendi que o silêncio dele não podia ser o fim da minha história. Pelo contrário, seria o início de uma nova fase. Uma fase dolorosa, sim, mas também de descobertas. O silêncio dele me obrigava a olhar para dentro e descobrir quem eu era sem ele. E, de algum modo, isso me fortalecia, mesmo que ainda doesse. As semanas seguintes foram como atravessar um deserto sem fim. Eu tentava manter a cabeça erguida, mas a solidão batia à minha porta todas as noites, me lembrando que o pai do meu filho não estava mais ali. A barriga crescia, e junto dela crescia também o peso do silêncio, o vazio que ele havia deixado. Cada ultrassom que eu fazia sozinha parecia um castigo, como se eu tivesse sido punida por algo que não cometi. Eu me lembrava da primeira vez em que vi o coraçãozinho bater na tela, chorei, mas não havia ninguém para segurar minha mão. Aquela ausência era um grito mudo, um lembrete cruel de que a vida havia me virado do avesso. Mesmo assim, eu não podia me entregar. Minha mãe começou a me acompanhar em algumas consultas, e sua presença foi um bálsamo. Ela não dizia muito, mas o simples fato de estar lá, sentada ao meu lado, fazia toda a diferença. Eu percebia em seus olhos o esforço para não chorar, para não demonstrar preocupação, mas também sentia sua força tentando se transferir para mim. Era como se ela dissesse, sem palavras: "Você não está sozinha." Enquanto isso, eu tentava manter as aparências para o mundo. No trabalho, fingia que estava bem, embora cada manhã fosse mais difícil encontrar energia para levantar da cama. Algumas colegas me olhavam com compaixão, outras com julgamento, como se a minha gravidez fosse um escândalo. Eu sorria, respondia educadamente, mas por dentro estava quebrada. Era uma batalha constante entre mostrar firmeza e lidar com o medo que crescia dentro de mim. O mais doloroso era enfrentar os pequenos detalhes do cotidiano. Passar pela loja de bebês e imaginar como teria sido escolher o enxoval junto dele. Pensar no quarto que sonhávamos em pintar, nas noites em que falávamos sobre nomes, nos planos que se dissiparam como fumaça. Cada lembrança era uma faca girando no peito, e a pergunta que eu não conseguia calar surgia de novo e de novo: por que ele me abandonou justo agora? Em alguns momentos de fraqueza, eu chegava a ensaiar mensagens no celular, pensando em pedir explicações, implorar por respostas. Mas sempre apagava antes de enviar. O silêncio dele era alto demais, e talvez fosse melhor não receber resposta alguma do que ouvir a verdade que eu já imaginava: ele simplesmente não queria assumir. Essa constatação era devastadora, mas ao mesmo tempo me empurrava para frente. Eu não podia depender de alguém que já havia me virado as costas. No entanto, por trás da dor, algo novo começou a florescer.
Cada vez que eu sentia o bebê se mexendo, um calor me invadia. Era como se meu filho, ainda dentro de mim, me lembrasse que eu não estava sozinha. Eu falava com ele, contava sobre o dia, prometia que faria de tudo para ser forte. A vida dentro de mim se tornou minha maior fonte de esperança, o combustível que me mantinha caminhando mesmo quando tudo parecia ruir. Naquele período, percebi que o silêncio não precisava ser apenas vazio. Ele também poderia ser espaço para ouvir a mim mesma, para descobrir uma força que eu não sabia que tinha. E embora o peso fosse grande, comecei a entender que eu poderia transformá-lo em resistência. O silêncio do abandono começava, pouco a pouco, a se transformar em voz. Com o passar dos meses, percebi que a vida não esperaria por mim. Meu corpo mudava, minha barriga crescia, e junto com isso, a responsabilidade de cuidar de uma vida que dependia exclusivamente de mim se tornava mais real a cada dia. Eu não podia mais me permitir esperar por ele, ou acreditar que ele voltaria. Era hora de aprender a caminhar sozinha, mesmo que cada passo doeu, mesmo que meu coração ainda estivesse dilacerado. Foi nesse período que percebi a importância do apoio que me cercava. Minha mãe passou a dormir algumas noites comigo, preparando minhas refeições, me lembrando de me hidratar e fazer exercícios leves. Dona Elsa, minha vizinha, começou a me trazer roupas de bebê que recolhia de parentes, pequenas demonstrações de carinho que me faziam perceber que, embora tivesse sido abandonada pelo homem que amava, não estava sozinha no mundo. Eu comecei a organizar a casa para a chegada do bebê. Pintar o quartinho sozinha foi uma experiência agridoce. Cada pincelada trazia lembranças dele, o projeto que fizemos juntos, a promessa de que seríamos uma família feliz. Ao mesmo tempo, senti pela primeira vez uma estranha sensação de liberdade. Eu estava moldando o futuro, mesmo que fosse sem ele. Cada detalhe, cada escolha, cada cor escolhida para o quarto do bebê passou a ser minha própria afirmação de força e autonomia. Ainda assim, havia dias em que a solidão me esmagava. Chegava em casa depois do trabalho e a casa parecia maior, mais fria. O silêncio era pesado, sufocante. Em momentos assim, chorava sem ninguém para enxugar minhas lágrimas. Sentia falta do abraço dele, da risada dele, daquilo que antes era minha segurança. Mas a cada lágrima derramada, eu tentava me lembrar que aquele abandono não podia definir meu valor nem o amor que sentia pelo meu filho. Comecei também a refletir sobre o relacionamento que tivemos. Olhar para trás foi doloroso, mas necessário. Percebi que, mesmo antes da gravidez, algumas falhas já estavam presentes, sinais que ignorei por amor, por esperança. Com isso, compreendi que minha força precisava nascer não apenas da necessidade de cuidar do bebê, mas também da vontade de reconstruir a minha própria vida. Eu precisava aprender a me amar novamente, a me valorizar, a reconhecer que merecia respeito, carinho e dedicação, coisas que ele não foi capaz de oferecer. As consultas de pré-natal se tornaram momentos de reflexão profunda. Sentada na sala de espera, cercada por gestantes que sorriam, algumas acompanhadas de seus parceiros, eu sentia uma pontada de dor, mas também começava a perceber algo mais, uma determinação silenciosa surgia dentro de mim. Eu não queria que meu filho crescesse em meio a ressentimento e abandono. Eu precisava ser exemplo de resiliência, e isso significava me fortalecer emocionalmente, mesmo sozinha. Foi nesse processo que conheci outras mulheres grávidas, algumas também sozinhas, outras com histórias de luta parecidas com a minha. Conversar com elas me fez perceber que eu não estava isolada no mundo. Cada história compartilhada, cada conselho trocado, cada sorriso de compreensão me ajudava a reconstruir minha fé na humanidade, mesmo quando a dor parecia insuportável. E, finalmente, comecei a perceber que caminhar sozinha não significava estar solitária. Significava assumir responsabilidade, criar coragem, descobrir forças que eu não sabia que tinha e, principalmente, entender que a vida continuaria, mesmo que ele não estivesse mais presente. Cada passo era doloroso, sim, mas cada passo também me aproximava de uma versão mais forte de mim mesma, uma versão que, mesmo machucada, aprenderia a amar novamente, inclusive a si mesma. O dia do parto se aproximava, e eu sentia um misto de medo, ansiedade e esperança.
A barriga que antes era apenas uma promessa agora carregava a vida que mudaria tudo para sempre. Durante meses, enfrentei o abandono, o silêncio cruel, a solidão e o julgamento alheio, mas também descobri forças que nunca imaginei ter. Cada lágrima, cada noite em claro, cada medo enfrentado me preparava para este momento, a chegada do meu filho. Na manhã do parto, entrei no hospital sozinha, mas não me senti desamparada. Minha mãe estava ao meu lado, segurando minha mão, trazendo calma e apoio. Dona Elsa, que se tornou quase uma segunda mãe, me enviou mensagens e ligações, lembrando-me de que eu não estava sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, senti que o peso do abandono não era mais tão esmagador. Eu estava pronta para viver, para amar, para recomeçar. Quando senti as primeiras contrações fortes, o coração disparou. Não era só o esforço físico que me assustava, mas a lembrança de tudo que passei. Durante horas, respirei fundo, tentei não me perder em memórias dolorosas, e concentrei-me no que realmente importava: trazer meu filho ao mundo com segurança. A cada empurrão, a cada momento de dor, lembrava-me do quanto tinha caminhado até ali. Cada lágrima sofrida, cada noite de solidão e cada batalha interna haviam me levado a este instante de poder absoluto sobre minha própria vida. E então, finalmente, ele nasceu. Um choro frágil, mas cheio de vida, que rompeu o silêncio do quarto. Coloquei-o em meus braços e senti uma onda de amor tão intensa que quase me sufocou. Todas as dores, todos os abandonos, todas as noites de choro se dissolveram naquele instante. Ele era minha redenção, minha prova de força, meu recomeço. O bebê que cresceu dentro de mim sem o pai que prometeu, agora estava em meus braços inteiro, saudável e amado. Nos dias que se seguiram, aprendi a lidar com a nova rotina de mãe solo. As noites mal dormidas, as fraldas trocadas, o choro incessante, tudo parecia pesado, mas nada se comparava à felicidade que eu sentia ao olhar para meu filho. Eu me tornará não apenas mãe, mas também minha própria fortaleza. O abandono dele havia me ensinado a lutar, a persistir e a descobrir um amor capaz de superar qualquer dor. Durante esse processo, percebi também que a vida é cheia de reviravoltas. Eu poderia ter me entregado à amargura, ao ressentimento ou ao desespero, mas escolhi reescrever minha história. Aprendi que o abandono não define quem somos, e que o amor verdadeiro, aquele que nutre e protege, pode vir de lugares inesperados. Eu descobri que minha força interior era maior do que qualquer decepção, e que meu filho seria testemunha viva de tudo o que fui capaz de superar. Ao olhar para ele, percebi que o futuro não precisa ser moldado pelos erros dos outros. Cada sorriso, cada abraço, cada pequena conquista diária me lembrava de que, apesar da dor, a vida continua, e que é possível transformar desilusão em aprendizado, solidão em coragem, abandono em superação. E é exatamente por isso que estou compartilhando essa história com você. Se você já passou por um abandono, uma decepção ou traição, saiba que existe esperança. Você pode se reerguer, encontrar força dentro de si e descobrir que a vida, mesmo após a dor mais intensa, ainda pode ser bela. Se essa história tocou você, deixe seu comentário, compartilhe sua experiência ou apenas escreva "Eu acredito", porque juntos, podemos transformar dor em força.